Bom dia, bem-vindos à coletiva das Estatísticas Monetárias e de Crédito, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que vai fazer uma apresentação e depois nós abrimos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Olá, Carla, tudo bem? Bom dia a todos. Como a Carla mencionou, vamos começar a divulgação das estatísticas de crédito para o mês de outubro. Antes de começar a apresentar os resultados, eu só queria destacar para vocês que, desde fevereiro deste ano, o Banco Central vem divulgando um indicador novo, que a gente chama aqui internamente de um indicador do muro em inglês, que é aquele indicador que calcula a relação entre os juros e os encargos acumulados nas dívidas com o cartão de crédito rotativo, com o valor original da dívida, né? Esse indicador foi criado em função do que prevê a Lei 14.690, que estabelece um teto para que esses juros e os encargos cresçam, né? Eles só podem crescer até igualar o valor original da dívida. Nós estamos divulgando isso mensalmente desde fevereiro, e hoje eu estou fazendo esse destaque adicional, porque no mês de outubro, os dados nós estamos divulgando hoje, duas instituições financeiras atingiram aqueles seus devedores, os seus maiores devedores, esse percentual de 100%. Então, a partir deste momento, para esses devedores dessas instituições financeiras, a lei se torna plenamente efetiva, porque não mais será acumulado juros e encargos sobre o valor da dívida original. Eu só queria destacar isso no começo, eu volto para isso ao final da coletiva, eu vou encerrar a coletiva com a apresentação desses dados do indicador do muro inglês, mas nós tivemos, então, a primeira vez que instituições chegaram ao percentual de 100%, né, da relação entre os juros e os encargos acumulados em relação à dívida original. Bom, voltando então para os dados da estatística de crédito, eu começo com a tabela 1 da nota para a imprensa das estatísticas monetárias e de crédito, na qual é apresentado a estatística que se chama crédito ampliado ao setor não financeiro. Essa estatística é a mais abrangente medição, mensuração do nível de crédito disponível na economia brasileira, porque ela inclui, além do crédito bancário tradicional, do crédito do sistema financeiro nacional, ela inclui também créditos de outras fontes, né? As emissões que as próprias empresas realizam no mercado de capitais doméstico e também as operações externas, a dívida externa, aqueles recursos que não residentes na economia brasileira emprestam para as empresas residentes no país. Então, o crédito ampliado ao conjunto do setor não financeiro brasileiro atingiu 17,9 trilhões de reais agora no mês de outubro. Isso equivale a mais de uma vez e meia o PIB brasileiro, 155,8% do PIB. O crédito ampliado cresceu no mês de outubro, cresceu 1,5%, principalmente por causa do aumento dos saldos da dívida externa, né? Esses saldos da dívida externa são apresentados em reais na tabela 1 da nota para a imprensa, mas eles sofreram um impacto da depreciação cambial que aconteceu no mês de outubro, né? Aconteceu uma depreciação de 6%, e isso contribui para aumentar os saldos dessa dívida externa, que é denominada em moedas estrangeiras, principalmente o dólar, quando a gente expressa esses valores em moeda nacional. Então, essa desvalorização de 6% provocou influenciou um aumento nos saldos da dívida externa de 4,3%, que foi a principal razão da elevação do crédito ampliado nesse mês. Eu gostaria de mencionar também que os títulos públicos, ou seja, a dívida pública na forma de títulos, os saldos também aumentaram 1,3%, mas isso a gente vai dar mais detalhes amanhã na coletiva de imprensa das estatísticas fiscais, quando a gente tratar do endividamento do setor público, né? O terceiro componente desse crédito ampliado, né, relembrando, o primeiro foi o saldo da dívida externa, que cresceu 4,3%. Em seguida, os títulos públicos cresceram 1,3% no seu saldo e os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 0,8%, né? Todas as modalidades cresceram, mostrando a manutenção do dinamismo do crédito ampliado no país. Nos últimos 12 meses, quando a gente compara os dados de outubro de 24 com outubro de 23, esse crescimento atingiu 17,8%, né? E nesse caso, nesse período de comparação, né, mais da metade desse crescimento do crédito ampliado foi devido ao aumento do saldo dos títulos de dívida, né? Em percentuais, eles cresceram
16,2%, mas quando a gente considera os valores em reais, mais da metade do crescimento total do crédito ampliado foi devido a essa modalidade, né? Em seguida, né, a gente tem primeiro os saldos dos títulos de dívida, cresceram 16,2%. Dentro desse componente, de novo, a dívida pública foi a mais relevante. E, em seguida, os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional também tiveram um crescimento de 2 dígitos, crescendo 10,4% nos últimos 12 meses, né? Passando do crédito ampliado ao conjunto do setor não financeiro da economia e focando no crédito ampliado especificamente para as empresas, esse montante de crédito atingiu 6,3 trilhões de reais, o que dá 55% do PIB, e também registrou um crescimento de 1,6% no mês e um crescimento de 15,2% em 12 meses, ou seja, um crescimento de acima de 1% no mês, crescimento de 2 dígitos em 12 meses, mostrando, né, a continuidade do dinamismo dessa modalidade de crédito, né, para esses destinatários. Novamente, aqui no mês de outubro, a gente tem um impacto da desvalorização cambial de 6% sobre os saldos da dívida externa. Esses saldos na dívida externa para as empresas cresceram 4,5%, e os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 0,5%, ou seja, um crescimento menor do que a gente tinha visto nos últimos meses. A gente vai, quando detalhar os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, apresentar as razões, as explicações desse crescimento. Nos últimos 12 meses, quando a gente olha o crédito ampliado para as empresas, eles cresceram 15,2%, mas foram puxados pelos títulos de dívida. E aqui nós estamos falando de títulos de dívida privados e instrumentos securitizados, que em conjunto cresceram 25,2%, e quando a gente mede esse crescimento em reais, né, eles representaram quase a metade do crescimento de todo o saldo de crédito ampliado para empresas, né? Então, com isso, a gente tem uma visão mais abrangente do total de crédito disponível no país, mais abrangente do que olhar apenas o crédito bancário e ver que ele se mantém com dinamismo, né, nos dados que foram divulgados agora de outubro. Da tabela 2 em diante, nós vamos dar ênfase nos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, uma parte dessas operações de crédito ampliado, que é aquela parte da qual nós temos maiores informações e maiores detalhes. Então, nós vamos ver, além dos saldos, assim como a gente viu para o crédito ampliado, nós vamos ver também as concessões, são aquelas novas contratações de crédito realizadas no mês, as taxas de juros, a inadimplência, e vamos detalhar as modalidades, né? Então, começando com esse montante total do crédito do Sistema Financeiro Nacional, ele chegou a 6,3 trilhões de reais em outubro, cresceu 0,7% no mês. A gente tem duas formas de segregar esse crédito do Sistema Financeiro Nacional para olhar os seus detalhes. A primeira é separar entre as operações do crédito livre e do crédito direcionado. A segunda, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando a gente separa entre livre e direcionado, esses dados estão na tabela 2, no mês de outubro o crescimento foi puxado pelo crédito direcionado, cujos saldos ampliaram 4%. No caso do crédito livre, ele ficou quase estável, com crescimento de 0,2%. E aqui a gente tem um detalhamento a fazer, que é todo o começo de trimestre, né? A gente está reportando os dados de outubro. Há um fator sazonal na modalidade desconto, né, de duplicatas e recebíveis, que faz com que o primeiro mês de cada trimestre seja sazonalmente fraco, porque ele sucede o mês de encerramento do trimestre anterior, que é sazonalmente forte. Então, uma parte do crescimento que acontece, nesse caso, no mês de setembro, digamos assim, é devolvido no mês de outubro. Mas isso é um fator sazonal. Quando a gente chegar nessa modalidade, olhar os dados de 12 meses, nós vamos ver que ele continua em crescimento. Quando a gente separa também entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente tem um procedimento similar, né? O crédito a pessoas físicas subiu 1% no mês e o crédito a pessoas jurídicas subiu 0,3%. Novamente, o crédito a pessoas jurídicas é afetado pelo padrão sazonal dessa modalidade de descontos duplicados. Passando para o crédito, esse mesmo crédito nas mesmas 4 aberturas, livre, direcionado, pessoas físicas e pessoas jurídicas, quando compara outubro de 24 com outubro de 23, ou seja, o crescimento dos saldos nos 12 meses, ele se acelerou
em relação a setembro, ou seja, a variação de outubro de 24 contra 23 foi maior do que a de setembro de 24 contra de 23, na grande maioria das modalidades, mostrando que se mantém um dinamismo na evolução do crédito. Quando a gente pega o crédito total, essa taxa de crescimento de outubro foi de 10,8%, e isso representa uma aceleração em relação a setembro, cujo crescimento foi 10,5%. Setembro e outubro foram 2 meses de aceleração dessa taxa de crescimento. Em julho havia, e antes disso, o pico recente do crescimento havia sido em julho de 24, 10,6%, e agora os dados de outubro superaram esse pico recente. Na verdade, a taxa de crescimento de outubro de 10,8% do saldo do crédito total em 12 meses é maior desde maio de 2023, e lá era 11,6%. Só que naquela época, em maio, você estava tendo uma desaceleração do crédito, as taxas estavam sendo menores a cada mês, isso atingiu um piso por volta do começo deste ano, por volta de janeiro. Depois, nós tivemos um crescimento. Olhando a separação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, na pessoa física, o crescimento foi de 12%, portanto, acima do crescimento do crédito total, e esse foi o mesmo valor de setembro. Então, no caso da pessoa física, se igualou esse montante, se permaneceu estável essa taxa de crescimento. Na outra parte disso, que são as pessoas jurídicas, houve uma aceleração de 8,1% em setembro para 8,9%, em outubro. Tanto da mesma forma como no caso do crédito total, essa taxa de 8,9% de outubro de 2024 é a maior taxa de crescimento da variação em 12 meses desde janeiro de 23. Em janeiro de 23 foi 10,3%. Quando a gente separa, naquela outra desagregação entre crédito livre e crédito direcionado, o crédito livre voltou a acelerar em outubro, 10,2% contra 9,8% em setembro, e essa, enfim, foi a maior taxa de expansão também desde abril de 2023, que lá atrás era 10,6%. O crédito direcionado, da mesma forma, atingiu uma taxa de crescimento de 11,7%, também acelerando em relação a 11,5% no mês anterior. Então, depois de todos esses números, eu acho que a mensagem que eu consigo extrair da evolução do saldo de crédito no período mais longo é que o crédito do Sistema Financeiro Nacional se acelerou em outubro, ou acelerou novamente, mais uma vez, em outubro, e essa mensuração ela é robusta para praticamente qualquer desagregação que a gente faça, dessas 4 habituais. Isso, então, nós vimos a evolução dos saldos. Vamos passar agora para as concessões. Como eu disse, as concessões são as novas contratações de crédito efetuadas no mês de referência, no nosso caso, em outubro. E como elas têm muito impacto dos fatores sazonais, nós divulgamos os números dessazonalizados. Então, em termos dessazonalizados, as concessões de crédito em outubro cresceram 1,4%, reforçando aquela trajetória que a gente mostrou nos saldos. Esse crescimento foi fundamentado, foi principalmente ocorrido nas operações de crédito direcionado, que se expandiram 7%, enquanto as do crédito livre permaneceram estáveis. Na verdade, teve uma ligeira variação negativa de 0,2%. Quando a gente separa entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós tivemos um maior dinamismo nas empresas, que cresceram 3,3%, ao contrário do que aconteceu na variação mensal dos saldos, que foi puxada pelas pessoas físicas. Nas concessões dessazonalizadas, para compensar aquele efeito sazonal, principalmente na modalidade de descontos duplicatas, as concessões das empresas cresceram 3,3% no mês, ou seja, mostrando um dinamismo superior, quando se desconsidera esse fator sazonal. No caso das concessões de pessoas físicas, elas se reduziram 0,7% no mês de outubro, após a dessazonalização. Enfim, quando a gente olha os últimos 12 meses, também o crescimento é acima de 2 dígitos, acima de 10%, 14,4% para o total, puxado pelo crédito livre, com 15,1%. O outro aspecto das operações de crédito no Brasil, que a gente quer destacar agora, são as taxas de juros. As taxas de juros, elas são uma média de todas as taxas cobradas em todas as operações de crédito contratadas no mês de outubro.
né? Então, o Banco Central instrui as instituições financeiras para que informe ao Banco Central em cada modalidade das suas operações, diariamente, a taxa média dessas operações, que nada mais é do que pegar a taxa de cada uma dessas operações e tirar uma média. Só que essa média é ponderada pelo tamanho das concessões que foram realizadas em cada modalidade. Então, com isso, a gente tem a informação de cada instituição financeira, a cada dia, da taxa de juros média por modalidade que ela praticou. Em seguida, a gente faz, né, a média mensal e depois tira uma média de todas essas instituições financeiras, modalidade a modalidade. Nesse caso, a taxa média de juros, que é representativa, novamente, de todas as operações de crédito realizadas no mês de outubro, ela atingiu 28,1% e ela cresceu 0,5 ponto percentual. Quando a gente olha em 12 meses, as taxas de juros ainda apresentam uma redução, elas caíram 1,2 ponto percentual. Quando a gente olha nessa comparação em 12 meses, elas eram 29,3% em outubro de 23, agora estão 28,1%, puxados pela redução nas taxas do crédito livre, que se reduziram 1,8%. E aqui a gente tem que ver também o impacto do ciclo de política monetária, que teve um período de redução, depois uma estabilização das taxas de juros e agora, né, um aumento, e a própria expectativa desse ciclo é que se transmita para as demais taxas da economia, né? Quando a gente pega essas mesmas taxas de juros, em vez de olhar o crédito livre e direcionado, vai olhar a separação entre crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas. No caso das pessoas jurídicas, a taxa média de juros de outubro foi de 19%, e ela aumentou 1,3 ponto percentual no mês, né? Em 12 meses, ela permanece em redução, ainda ela está 0,8 ponto percentual abaixo da de outubro de 2023. No caso das pessoas físicas, houve uma estabilidade na taxa, ou seja, ela ficou em 32,4%, tanto em setembro quanto em outubro, e em 12 meses ainda tem uma redução de 1,8 ponto percentual, né? Essa mesma estabilidade de taxa de juros que nós vimos no crédito para pessoas físicas, ela também aconteceu nos spreads bancários. O spread bancário do crédito total, que é a diferença entre a taxa que o banco capta recursos para fazer os empréstimos e a taxa que ele efetivamente empresta para os seus clientes, esse spread, na média, ficou estável no mês de outubro em 18,4 pontos percentuais. Em 12 meses, também, ele apresenta uma redução, nesse caso, uma redução de 1,6 ponto percentual. Quando a gente olha só as operações do crédito livre, né, que são a que tem uma média mais elevada, porque elas não consideram, né, por definição, as operações de crédito direcionado, que tem um fundo, uma forma de obtenção de recursos vinculada à concessão de crédito e também tem diversas regras para fixação de taxa de juros. A taxa do crédito livre atingiu 40,2% em outubro, teve um crescimento de 0,3 ponto percentual no mês, fundamentalmente em função da elevação dos juros das pessoas jurídicas, que cresceram nesse mês de outubro, né, das pessoas jurídicas no crédito livre, que cresceram 0,8 ponto percentual. No caso das pessoas físicas, também no crédito livre, essa taxa ficou estável. Olhando com mais detalhe as operações do crédito livre e as taxas de juros do crédito livre, a gente vê o seguinte: no caso da pessoa física, essa estabilidade de setembro para outubro aconteceu, ela repetiu o mesmo número, 52,4%, e a gente vê que só houve uma estabilidade porque se contrabalançaram os efeitos taxa e o efeito saldo. Efeito taxa, ele cresceu 0,3% e ele representa o quanto as instituições financeiras efetivamente aumentaram suas taxas de juros nas operações de crédito. O efeito saldo se reduziu nesses mesmos 0,3 ponto percentual, por isso que a taxa como um todo ficou estável, e esse efeito saldo representa o efeito de a gente ficar tirando a média das instituições financeiras e a média entre as diversas modalidades. Então, quando uma modalidade que tem juros menores, ela cresce mais, ela, na média ponderada, ela fica mais relevante. E, com isso, contribui para reduzir a taxa de juros média de todas as operações. Então, a taxa do crédito livre para pessoas físicas ficou estável, com um aumento nas taxas e uma redução no efeito saldo. No caso das pessoas jurídicas,
que a gente viu um crescimento das taxas de 20,6% para 21,4%. Também houve um aumento nas taxas, né, que cresceram 1,2 ponto percentual, e o efeito saldo contribuiu para reduzir esse impacto, né, uma redução de 0,4 ponto percentual, daí prevaleceu os efeitos taxa e a taxa média de juros se elevou para as pessoas jurídicas, né? Em relação à inadimplência, o último aspecto que eu pretendo falar aqui antes de entrar nas principais modalidades, a inadimplência permaneceu estável e baixa. A inadimplência do crédito total está em 3,2% em outubro, e este é o quinto mês consecutivo que a taxa fica nesse mesmo percentual. Ela está em 3,2% já há 5 meses. Quando a gente compara em 12 meses, lá com outubro de 2023, lá atrás era 3,5%, reduziu para 3,2%. Né? Quando a gente separa entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, nos dois casos teve uma ligeira redução, mas é praticamente estabilidade. Nos dois casos tem uma redução de 0,1 ponto percentual. A inadimplência de pessoas jurídicas está em 2,3%, de pessoas físicas em 3,7%. Nos dois casos, percentuais muito baixos e estáveis de inadimplência, né? E em 12 meses, nos dois casos, continua tendo uma redução da taxa de inadimplência. Passando agora para as principais modalidades, vamos começar com o crédito livre para pessoas. Vamos começar com as pessoas jurídicas no crédito livre, né? O crédito livre para pessoas jurídicas também teve essa aceleração, né, nas taxas em 12 meses, era 7,8 em setembro, passou a 8,7 em outubro, também mostrando um maior dinamismo. É importante a gente mostrar a diferença entre essa evolução de 12 meses e a evolução no mês, né? No mês teve uma redução de 0,7, exatamente por causa do efeito sazonal dos descontos de duplicatas, né? Os descontos duplicados tiveram uma redução no mês de outubro comparado a setembro, de 5,1% no saldo, o que é esperado por aquele fator que eu já expliquei, né? Setembro tem um crescimento muito grande, como todos os meses que encerram o trimestre, e em outubro tem uma redução nos seus saldos. Mas quando a gente compara outubro de 24 com outubro de 23, portanto, eliminando esse fator sazonal, os saldos do crédito da modalidade de descontos duplicados e recebíveis cresceram 11,7%, ou seja, cresceram acima do total do crédito livre para pessoas jurídicas, né? Nesse mês, sem surpresa, a gente também teve uma redução das concessões, que caíram 11,2%. Em 12 meses, continuam com crescimento com crescimento de 2 dígitos, crescendo a 13%. Né? Essa modalidade continua com inadimplência muito baixa e estável, em 0,6%, e as suas taxas de juros cresceram 0,3 ponto percentual no mês, chegaram a 16,5%. A modalidade de maior saldo no crédito livre para pessoas jurídicas é o capital de giro, né? O capital de giro teve uma redução nesse mês de 0,9%, e em 12 meses tem sido bem menos dinâmico do que as demais modalidades, teve um aumento de 4,9%, enquanto a gente lembra que o aumento do conjunto do crédito livre a pessoas jurídicas foi de 8,7%. Né? A gente tem, né, uma série de hipóteses sobre empresas deixarem de pedir modalidades de pedir crédito nessa modalidade de capital de giro e emitir seus próprios títulos no mercado de capitais privado. Então, essa é uma possível explicação para a redução ou menor dinamismo, melhor dizendo, desses saldos. No mês, o destaque do crescimento do capital de giro foram para as operações de curto prazo, né, que cresceram 7,2%, enquanto as de longo prazo se reduziram em 1,9% no mês. Né? Essa também foi uma modalidade que teve aumento de taxa de juros de 0,8 ponto percentual no mês, e as suas taxas se situaram em 21,3%. Também aqui a inadimplência permaneceu estável e ficou em 4,7%, que já vem assim há algum tempo. A gente depois tem um conjunto de modalidades que são vinculadas às operações externas, os adiantamentos de contrato de câmbio e os financiamentos à exportação. Em 2 desses casos são modalidades de crédito para os exportadores brasileiros, e também os repasses externos, que são fonte externa de recursos intermediada pelo Sistema Bancário Nacional para qualquer finalidade. Todas essas modalidades tiveram elevação nos seus saldos no mês, e
Bom, o ACC cresceu, o principal destaque foi o ACC, que cresceu 2,4%. Né? Então, quando a gente analisa esse conjunto de modalidades, enfim, a gente viu na coletiva de imprensa das estatísticas do setor externo que as exportações do país estão em níveis bastante elevados, no ano acumulado do ano, níveis recordes, nada de estranhar também que modalidades de financiamento externo também continuem crescendo. Quando a gente passa para as operações com pessoas físicas, a gente tem, no caso do crédito livre para pessoas físicas, um crescimento puxado pelas modalidades não rotativas, principalmente o crédito pessoal, seja no crédito consignado ou no crédito não consignado, e na aquisição de veículos. Então, é por essas razões que a gente vê, no caso do crédito livre para pessoas físicas, ele ser puxado, ou seja, modalidades mais dinâmicas, de crescimento mais rápido, aquelas não rotativas, e um crescimento maior do que as modalidades rotativas. Essa é a razão porque quando a gente faz o cálculo do efeito saldo, né, isso ele contribui para que as médias diminuam, porque são modalidades com taxas menores que estão crescendo mais. Começando pelo crédito consignado, a gente teve um crescimento de 0,2% no mês, principalmente puxado pelo crédito para servidores públicos, cujo crédito cresceu 0,6%. Né? Em 12 meses, esse crescimento é bastante maior, 8%. E aí, nesse caso, puxado pelas operações com beneficiários do INSS, que cresceram 11,7%. Né? A gente teve, nesse mês de outubro, uma redução das concessões das operações de crédito consignado, que caíram 2,1%, por causa do comportamento dessas operações com beneficiários do INSS, cujas novas contratações de crédito consignado no mês de outubro caíram 5,9%. Quando a gente olha para aquelas contratadas com servidores públicos, houve um crescimento de 1%. Né? Nessa modalidade também houve aumento das taxas no mês, 0,3 ponto percentual, e chegaram a 23,4% ao ano. Novamente, esse aqui é um bom exemplo, né, que a gente viu o crescimento da taxa dessa modalidade, 0,3%, exatamente o mesmo valor que cresceu o conjunto das taxas de juros do crédito livre para pessoas físicas, mas, como é uma modalidade de taxas mais baixas, o seu crescimento contribui para reduzir a taxa média desse conjunto de operações. No crédito não consignado, a gente teve um crescimento maior agora no mês de outubro, maior do que no consignado, cresceu 1,2% no mês, cresce quase 20% nos últimos 12 meses. As operações também têm crescimento de 2 dígitos em qualquer dessas formas usuárias de comparação, 10,5% no mês, 27,6% nos últimos 12 meses. E aqui também houve um crescimento das taxas de juros, cresceram 3 pontos percentuais, um crescimento bem mais significativo. E essas operações, como não tem o mesmo nível de garantias que existe no crédito consignado, suas taxas de juros são bem mais altas, né? Chegaram a 97,2% ao ano no mês de outubro. Né? Enfim, complementando as características do crédito não consignado, a sua taxa de inadimplência também é mais elevada, atingiu 6% no mês, com uma ligeira elevação ou instabilidade, como vocês queiram, mas um aumento de 0,1 ponto percentual no mês. Né? A terceira modalidade de destaque no crédito livre para pessoas físicas é a aquisição de veículos. A aquisição de veículos tem tido um crescimento bastante significativo, né? E se manteve agora em outubro, com variação no saldo de 2% no mês e de 20,7% nos últimos 12 meses, né? Com um crescimento de concessões de quase 10%, 9,9% em outubro contra setembro, para ser mais preciso, e 37,4% nos últimos 12 meses. Com taxa de juros que também, como na maioria das outras, estão cresceram 0,4 ponto percentual no mês de outubro e atingiram 25,9%. A inadimplência também permaneceu como uma das outras modalidades, praticamente estável, variou menos 0,1 e ficou em 4,4%. Bom, a última modalidade é o cartão de crédito. O cartão de crédito, como vocês sabem, ele envolve 3 tipos de operações diferentes. As operações do cartão de crédito à vista,
que são aquelas contratações para pagamento na próxima fatura, ou então aquelas operações parceladas sobre as quais não incide uma taxa de juros, né, explícita, você divide o valor à vista em algumas prestações, sem que seja cobrado juros, que nós chamamos de parcelado logista. Isso é a primeira modalidade. A segunda modalidade é o cartão de crédito parcelado, em que você, na compra, parcela esse pagamento numa determinada quantidade previamente definida de parcelas, mas que pagam taxa de juros. E a terceira é o crédito rotativo. O crédito rotativo é fruto de uma fatura que venceu e não foi integralmente paga, e esse saldo que não foi pago, ele vai para o chamado crédito rotativo, que é aquela operação sem garantia, num crédito emergencial, e que, no popular, digamos, no senso comum, já é uma operação que já praticamente começa inadimplente, porque a origem dela foi uma fatura não paga. Então, sobre essa mesma rubrica de cartão de crédito, nós temos três modalidades bastante distintas, e quando a gente olha o conjunto dessas modalidades, o saldo total do cartão de crédito aumentou 1% no mês de outubro. A gente chegou a um saldo de 565 bilhões nesse conjunto das modalidades, mas um percentual um pouco maior do que 3/4 desse total, 76,5%, é devido às operações de crédito à vista, que daqueles 565 bilhões representam 433 bilhões. Né? Ou seja, a absoluta maioria, mais de 3/4 das operações, são feitas no crédito à vista, e esse crédito à vista cresceu no mês de outubro 1,6%, puxando, portanto, o crescimento do conjunto das operações do cartão de crédito. Essas operações de crédito à vista estão muito ligadas a consumo, e se a gente vê os demais indicadores macroeconômicos da economia brasileira, no consumo, a gente vê esse crescimento, ele se traduz aqui, né, no crescimento dos saldos do cartão de crédito à vista. Né? As demais modalidades, no mês de outubro, o parcelado cresceu 0,6%, e as operações do saldo rotativo o saldo das operações do cartão rotativo se reduziram em 2,7%. Né? Essa mesma dinâmica acontece na comparação com outubro de 23, nos últimos 12 meses. O saldo do cartão de crédito como um todo cresce 9,8% e as operações do cartão de crédito à vista crescem 11,9%, também acima do cartão de crédito total. Quando a gente vê essa variação de outubro de 24 contra outubro de 23 em reais, o cartão de crédito à vista é responsável por 92% praticamente desse crescimento. E isso ocorre porque permanece acontecendo nos saldos em 12 meses uma espécie de troca entre as operações de parcelado e rotativo. As operações do rotativo têm crescido, as operações do parcelado têm crescido e as operações do rotativo têm diminuído. Ou seja, uma possibilidade para esse comportamento distinto das operações é que uma parcela do rotativo dos seus saldos de operações que têm se reduzido é porque uma parcela dessas operações é renegociada com as instituições financeiras e transferida para a modalidade parcelada ou para outras modalidades. Né? Porque quando a gente tem um crescimento, digamos, em 12 meses, de 12% do saldo do cartão de crédito à vista, é de se esperar que um determinado percentual dessas operações, dessas faturas de cartão de crédito à vista, termine não sendo pagas. Então, um percentual disso sairia, né, do cartão de crédito à vista, se ela não for paga, e vai para o rotativo. Então, o esperado era que quando tivesse um crescimento muito grande das operações de crédito do cartão de crédito à vista, também tivesse um crescimento nos saldos do rotativo, porque uma parcela disso, que são faturas não pagas, se transfere de à vista para rotativo. Quando a gente vê um crescimento de 12%, como foi esse caso das operações do à vista, e uma redução, no caso de 6,9% do cartão rotativo, é porque essas operações, né, elas entraram no rotativo e elas estão saindo por alguma forma de renegociação, o que me parece uma coisa bastante positiva, porque, como todos sabem, o cartão rotativo é, enfim, uma operação de crédito emergencial que deve ser evitada a todo custo pelas suas taxas de juros muito elevadas. Nesse mesmo período, em 12 meses, o cartão parcelado teve um aumento de 13,6%
por cento nos saldos, né? Mencionando as taxas do rotativo, elas variaram 0,5 ponto percentual em outubro e chegaram a 438,9%. Ou seja, permanecem taxas elevadíssimas, significando que essa linha de crédito não deve ser utilizada pelos clientes, né? E se for inevitável, se for impossível evitar isso, se deve buscar sair dela o mais rápido possível, buscando renegociação com as suas instituições financeiras ou, eventualmente, mudança de instituições financeiras para aquelas que ofereçam outras modalidades de crédito com condições e prazos melhores de pagamento. Um outro indicador adicional, né? Eu terminei o detalhamento das modalidades do crédito. Um outro indicador que o Banco Central divulga é o endividamento e o comprometimento de renda das famílias. Nos dois casos, a gente compara o total do crédito concedido às famílias, ou, de uma outra forma, o total da dívida que as famílias têm com o sistema bancário, com as instituições financeiras, e divide por uma estimativa da sua renda. No endividamento das famílias, a gente pega o total, né, da dívida das famílias com o Sistema Financeiro Nacional, que nós chamamos aqui de crédito PF, e dividimos pela estimativa da renda anual dessas famílias, né? Ou seja, a gente tem a comparação desse estoque da dívida com a renda anual das famílias atingiu 48% em setembro e permaneceu estável no mês e em 12 meses. O comprometimento de renda, a gente quer estimar, em termos macroeconômicos, o quanto dessa dívida se transforma em pagamentos todos os meses. Ou seja, porque essa dívida você paga uma parte, né, do principal da dívida e uma parcela de juros todos os meses. Então, desse pagamento que é realizado pelas famílias mensalmente, o quanto isso representa da sua renda mensal, né? E, nesse caso, o indicador se situou em 26,5% no mês de setembro, com uma redução de 0,2 ponto percentual no mês. O último tema que eu trago aqui para essa coletiva é o do indicador do muro inglês. Eu já havia antecipado no começo. O indicador do muro inglês é a relação entre você tem os clientes que têm dívidas no cartão de crédito ou outros instrumentos rotativos. A gente compara o montante que foi sendo acumulado ao longo do tempo de juros e encargos com o total da dívida original. Ou seja, isso não é propriamente uma taxa de juros, porque a gente não está falando de percentuais ao mês ou ao ano, mas a pessoa teve uma dívida a partir, né, de um determinado período, ou seja, não pagou sua fatura do cartão de crédito, e no dia seguinte, então, teve o início de uma operação de cartão de crédito rotativo, quanto que esta operação foi acumulando de juros ao longo do tempo, na comparação com o valor original, nominal, da dívida, não importa quanto tempo tenha passado, né? Então, esse é o indicador do muro inglês. Para analisá-lo, a gente começou a coletar, a partir de fevereiro deste ano, com dados de janeiro, informações com 15 instituições financeiras, que provêm essas informações para o Banco Central. Elas representam mais ou menos 80% desse mercado, e a gente pediu para elas prepararem a dívida para todos os seus clientes e nos informarem os 4 percentis dessa dívida: 25%, o percentil 25, 50, 75 e 99. Dessa forma, a gente tem uma possibilidade de analisar diferentes extratos dessa dívida no cartão rotativo, com diferentes comportamentos dos clientes, né? Os clientes que estão no percentil 25 provavelmente são aqueles que tiveram menos tempo de endividamento, e aí, se eles continuaram no endividamento, eles vão caminhando gradativamente para ser valores mais altos, proporção mais alta de dívida, e passar do percentil 25 para o 50, assim diante, e aqueles que pagaram saem dessa conta. Então, nesse percentil 25, vão entrando novas dívidas e saindo, de tal forma que esse percentil fica estável, né? Nos últimos meses, ele sempre por volta de 5%, foi 5,2% em setembro, 5,6% em outubro. A partir daí, quando a gente olha o outro extremo da distribuição, no percentil 99, vão se acumulando aqueles clientes que estão há mais tempo sem pagar a sua dívida e sobre a qual, como esse tempo vai passando, o percentual de juros e encargos aumenta. Então, pela primeira vez, desde que nós começamos a compilar esse indicador em fevereiro, com os dados de janeiro, com os dados de outubro, pela primeira vez nós tivemos 2 instituições
que atingiram 100%, que é o máximo legal estabelecido, né? Agora, essas duas instituições atingiram 100%, mas quando a gente olha a média das 15 instituições, esse percentual, no percentil 99, ele vai crescendo mensalmente, como era de se esperar. Ele foi 58,8% na média no mês de julho, passou para 65% em agosto, 70,9% em setembro, e agora, na média das 15 instituições, chegou a 74,9%, né? Então, na média, isso continua crescendo, mas em média ainda está distante desse teto legal de 100%. E se a gente olhar as 15 instituições, a gente vai ver que tem instituições que reportam seu percentil 99 como tendo um percentual, né, de 41,6%, até aquelas que chegaram a 100%. Com isso, a gente acha que esse indicador contribui para mostrar, né, o maior detalhamento das operações de cartão de crédito, ajuda a entender a efetividade da Lei 14.690 e, enfim, dá mais elementos para nós compreendermos o mercado de crédito brasileiro. Com isso, eu encerro aqui os pontos que eu tinha preparado para hoje, devolvo a palavra para a Carla, para ela organizar eventuais perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Ainda não temos pergunta, vou guardar um pouquinho para ver se surge alguma. Temos uma do Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia. Tá bem baixinho, Gabriel. Baixinho aqui. Melhorou agora? Para mim tá baixinho. Para você também, Fernando? Eu não ouvi. Eu só vi um som, mas eu não Super consegui baixinho, identificar. né? Bom, melhorou um pouquinho agora? Falando um pouquinho mais alto. Não, tá bem baixinho. Bom, vamos tentar. Qualquer coisa você digita aí. A primeira pergunta sobre essa migração do rotativo parcelado do cartão de crédito, se a gente pode ver algum impacto do muro inglês, né, nessa estatística, se está incentivando essa migração de alguma maneira. E uma outra questão sobre crédito imobiliário, a gente teve uma queda esse mês, né, de 5,8%. E nas concessões, eu queria saber se teve algum movimento específico desse mês, já que vinha crescendo bastante no ano, ou, enfim, se é questão de mercado mesmo. E é isso. Obrigado. Opa, obrigado pelas perguntas, Gabriel. Em relação ao movimento de migração do rotativo para o parcelado, é possível, sim, que tenha impacto do muro inglês, mas eu acho que essas operações, essa perspectiva, né, de migração antecede a própria definição do muro inglês. Já houve uma série de iniciativas, né, para reduzir esse saldo das operações do cartão rotativo, né? Por exemplo, um indicador que pode reforçar essa ideia de que a Lei 14.690 e a sua regulamentação tenham um impacto nisso, é que quando você olha a série histórica dos saldos do cartão rotativo, que está na tabela 7, o saldo do cartão rotativo atingiu um pico, né, o maior valor da série, em termos nominais, em fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023, o saldo do cartão rotativo era de 76,7 bilhões, né? De lá para cá, de fevereiro até outubro, ele se reduziu em 21%. Houve uma redução de 16,1 bilhões naquele saldo original. Então, a gente tem um comportamento da série, não é um crescimento constante, estava tendo um comportamento, ela atinge um pico recente em fevereiro, mês seguinte, né, da lei entrar em vigor, e de lá para cá tem uma redução de 21%. Né? Acho que isso é um indicador da possibilidade de ter esse impacto no muro inglês, já que definiu um teto, né, para que se possam cobrar juros e encargos
dos clientes nas modalidades rotativas, o esforço, né, do banco, isso é um incentivo para que as instituições renegociem as suas operações com os clientes, o que também para os clientes é interessante, porque tem modalidades com prazos maiores e taxas menores, né? Em relação ao imobiliário, os dados que o Gabriel citou são o financiamento imobiliário para pessoas físicas, ou seja, o crédito direcionado para pessoas físicas na modalidade de financiamento imobiliário. Esses números estão na tabela 13, que trata das concessões, né? Então, a gente tem concessões na faixa de 20 bilhões, né? Em agosto foi 21,6, se reduziu em setembro para 20,7 e agora em outubro chegaram a 19,5 bilhões. Os 5,8% que o Gabriel mencionou é a redução de setembro para outubro. Esse financiamento imobiliário total, que está na coluna G da tabela 13, ele é composto por duas parcelas: o financiamento imobiliário com taxas reguladas e o financiamento imobiliário com taxas de mercado. A diferença, a operação é a mesma, a finalidade é a mesma, a aquisição de imóveis por parte de pessoas físicas. A diferença é que nas operações com taxas reguladas, elas têm a vinculação de uma determinada fonte de recursos, né, de funding, para aquela operação de crédito, e as suas taxas também são definidas de acordo com uma série de regulamentações. Nas taxas de mercado, né, por definição, essa definição de taxas ou mesmo obrigatoriedade de funding não acontece. Se você olhar o comportamento dessas duas modalidades, a redução das concessões que você viu expressa no total, ela ocorreu em setembro em função do financiamento imobiliário com taxas reguladas, que tiveram uma redução de 8,1%, né? Se a gente olhar as taxas de mercado, elas cresceram 8%. Né? Claro, como a magnitude das concessões elas são muito maiores nas taxas reguladas, esse efeito prevaleceu e se traduziu numa redução no mês. Então, se você olhar os dados no mês, elas decorreram do desempenho do mercado de taxas reguladas para financiamento imobiliários a pessoas físicas. Você. Obrigada, Fernando. Sem perguntas, por enquanto. Quer acrescentar algo? Bom, além de agradecer a todos pela participação em mais essa coletiva de estatísticas, eu queria convidar vocês a participarem da coletiva de amanhã, das estatísticas fiscais, e lembrar que as estatísticas vão ser divulgadas no site do Banco Central, no horário habitual, às 8h30 da manhã, mas a coletiva de imprensa só vai acontecer às 14h30, ao invés de acontecer como normalmente, como aconteceu hoje, às 10h30 da manhã, ela vai acontecer às 14h30 devido a problemas de agenda, né? Então, só lembrar isso com vocês e convidar todos para estarem aqui amanhã também. Muito obrigado. E até mais. Obrigada, bom dia a todos.